Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre o indicador fundamentalista lucro por ação, LPA, a importância de considerar a base acionária e também estaremos fazendo um estudo de caso com 4 empresas do mesmo setor. Bem, vou fazer aqui uma breve introdução sobre o estudo de caso que estaremos verificando mais à frente. Então, basicamente, estaremos estudando aqui os bancos Santander, o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. Estaremos analisando aqui, num intervalo de tempo de 5 anos, considerando de 2018 a 2022, o lucro líquido e o LPA de cada banco e também a base acionária, ou seja, o número de ações que cada banco aqui, nesse estudo de caso, apresenta, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, e como essas informações serão importantes para o investidor, para uma possível tomada de decisão. Bem, para que possamos entender um pouco mais sobre o nosso estudo de caso, vou fazer aqui uma visão geral sobre o lucro por ação. Então, o lucro por ação, ele representa o lucro líquido de uma empresa em um determinado momento, dividido pelo total de ações emitidas pela empresa. Dessa forma, o LPA tem por função identificar o valor do lucro que uma companhia gera por cada ação que possui. É importante observar que a análise desse indicador seja feita utilizando o histórico da empresa, um histórico de no mínimo 5 anos. Isso porque uma análise única pode ser distorcida por fatores como lucros não recorrentes e alterações no volume de ações, ou seja, uma modificação da base acionária. Ao avaliar o LPA histórico de uma empresa, é possível identificar o seu comportamento financeiro, inclusive em momentos de crise. Dessa forma, é possível comparar o resultado obtido com o de outras empresas do mesmo setor. Então, entender como calcular o lucro por ação é um conhecimento relevante para o investidor que deseja utilizar a análise fundamentalista para auxiliar em uma possível tomada de decisão. Vale destacar que, apesar de ser um indicador bastante prático e relevante na análise fundamentalista, o LPA sozinho não é suficiente para uma avaliação. Como destacamos anteriormente, o LPA é mais indicado para uma comparação entre o histórico da empresa e de suas concorrentes no mesmo setor, destacando a importância de eu analisar empresas do mesmo setor. Lembramos que ganhos passados não necessariamente indicam ganhos futuros. Dessa forma, o LPA deve fazer parte de um conjunto de indicadores avaliados para uma possível tomada de decisão. Bem, pessoal, tendo feito aqui uma explicação sobre o indicador fundamentalista LPA, vamos voltar aqui ao nosso estudo de caso. E vocês podem observar aqui que todas as informações dos bancos Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, a planilha já está devidamente preenchida, né? Então, aonde conseguir essas informações? Bem, eu utilizei o site Fundamentos para obter o lucro líquido dessas instituições e, posteriormente, calcular aqui o LPA. Então, vamos ao site Fundamentos para que eu possa mostrar como vocês também podem conseguir essa informação e montar essa mesma planilha com as informações do site Fundamentos. Bem, pessoal, aqui no site Fundamentos, eu vou pegar as informações do Banco Itaú. Então, vou colocar aqui YouTube 3, exibir, tendo já as informações do Itaú aqui. Então, iremos aqui em dados históricos, posteriormente aqui em balanços em Excel. Então, aqui a gente coloca aqui os caracteres. E com isso vamos fazer o download aqui dessas informações. Bem, uma vez feito aqui o download aqui das informações do site do Fundamentos, vamos aqui no demonstrativo de resultados. Então aqui na última linha temos aqui o lucro ou prejuízo do período. Então podemos observar que a informação que nós queremos é dessa última linha. E aqui
na linha 2 aqui temos as datas. Reparem que as informações estão aqui trimestre a trimestre. Para facilitar, eu já calculei aqui o lucro líquido anualizado, então eu peguei aqui do primeiro trimestre de 2018 ao quarto trimestre de 2018, somei esse valor. Então como é que a gente faria isso, pessoal? Basicamente uma soma simples, né? Então eu pegaria aqui o igual, somaria o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, quarto, e dou o Enter, e eu vou ter o resultado aqui anualizado do lucro líquido do Bradesco em 2018, repetindo aqui o mesmo racional para 2019, 2020, 2021 e 2022. Só lembrando que esses valores aqui já estão em milhões, né? Então, quando olhamos aqui esse valor, estamos falando aqui de 4,5 bilhões, né? Aproximadamente 5 bilhões. Então, o resultado líquido anualizado em 2018 foi um valor de 19 bilhões, né? 22 bilhões aproximadamente ali em 2019, pouco mais aqui de 16 bilhões e meio em 2020 e assim sucessivamente. Então, com essas informações do lucro líquido, eu fui alimentando o nosso estudo de caso. Então, pessoal, o mesmo racional nós temos que fazer com os demais bancos que estaremos analisando. Então, vamos dar uma olhada aqui no Banco do Brasil, BBAS3. Vamos seguir aqui o mesmo passo, vamos em dados históricos, balanço em Excel, novamente aqui colocar os caracteres, ele vai baixar aqui a planilha com as informações. Então, uma vez que o download foi concluído, temos aqui as informações do Banco do Brasil. Então, iremos aqui no demonstrativo de resultado, a última linha aqui, né? Quanto ao lucro do período, segue o mesmo padrão. Aqui os resultados estão aqui trimestre a trimestre. Então, para facilitar aqui a gravação do nosso vídeo, eu já realizei o somatório aqui, ou seja, o lucro anualizado do Banco do Brasil, seguindo o mesmo racional, somando aqui o primeiro trimestre, segundo trimestre e quarto trimestre de 2018, seguindo também com o mesmo racional quanto ao ano de 2019, pegando o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, então vamos ter esse valor anualizado. Então, vamos repetir esse processo também para o Banco Santander e o Banco Itaú e alimentar lá a nossa planilha do estudo de caso. Pessoal, seguindo o racional que eu acabei de passar para vocês, então eu alimentei aqui a planilha do Banco Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Então vamos fazer aqui o nosso estudo de caso. Conforme destacamos anteriormente, o LPA é uma ferramenta que tende a colaborar bastante. Ela é uma ferramenta muito útil, que você deve analisar e, obviamente, não analisar ela sozinha para uma tomada de decisão. Não analisar tão somente essa ferramenta como a tomada de decisão, mas como uma das ferramentas para você compor ali a sua decisão, para você estar realmente apto a tomar a sua decisão quanto à compra ou venda de qualquer ativo. Então vamos seguir aqui. Vamos analisar o Banco Bradesco. Então, o intervalo de tempo de 2018 a 2022, você pode reparar que o Bradesco ele teve aqui os seus resultados em 2018 de 19 bilhões e um LPA de 1,79. Então, em 2019, esse lucro aumentou, o seu LPA, consequentemente, também aumentou. Em 2020, podemos verificar que os lucros aqui do Bradesco caíram, né? Foi um ano de pandemia em 2020. Então, o LPA também do banco veio a cair para 1,55. Em 2021, tivemos uma melhora do lucro, com o LPA também subindo para 2,06. E em 2022,
tivemos aqui uma pequena redução com o LPA a 1,95. Se a gente for olhar os demais bancos, podemos verificar aqui, por exemplo, o Banco Itaú, né? Então, o Itaú também, em 2018, um LPA de 2,24, subindo para 2,72, uma redução em 2020, questão da pandemia. Em 2021, ele melhorou, subiu aqui os seus lucros consideravelmente, né? Em 2020 foi algo em torno de 18,9 bilhões, né? Em 2021 já foi para 26,2 ali bilhões de reais, então o seu LPA também aumentou consideravelmente. E em 2022, o LPA do Banco Itaú batendo aqui a casa do 3,03. Então vamos também seguir aqui com a questão do Santander, onde podemos verificar também um aumento do LPA do Santander de 2018 para 2019. Em 2020 ele teve uma pequena queda, né? Em 2021 ele subiu para a casa dos 2. Em 2022 tivemos uma queda do LPA do Santander para 1,65. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos olhar aqui o LPA do Banco do Brasil. Se a gente for verificar as médias, Santander nos últimos 5 anos, Itaú nos últimos 5 anos e o Bradesco nos últimos 5 anos. Então, considerando a média dos últimos 5 anos, podemos verificar que o LPA do Banco do Brasil está bem acima dos demais aqui considerados nesse estudo de caso. E o que poderia ser uma explicação para isso? Vamos verificar os lucros aqui de 2018, por exemplo, do Bradesco, na casa dos 19 bi, enquanto o lucro do Banco do Brasil, na casa dos 12 bi. Repare que o Santander teve um lucro bem próximo, ali também na casa dos 12 bi, contudo o LPA dele bem menor, né, de 1,62. Vamos olhar aqui o Itaú em 2018, com seu lucro aqui na casa dos 21 bi. Então, o que poderia explicar o fato de o Banco do Brasil ter tido aqui um resultado bem inferior ao Banco Bradesco e ao Banco Itaú, e mesmo assim ter tido um LPA de 4,41 em 2018? Se a gente considerar outro intervalo, por exemplo aqui, seja o ano de 2022, deixa eu limpar aqui para a gente conversar sobre o ano de 2022, o lucro do Itaú na casa dos 29 com um LPA de 3,03. O lucro do Banco do Brasil em 2022 na casa dos 30 bi e o seu LPA de 10,75. Então, por que temos um LPA tão alto no Banco do Brasil? E a resposta para essa pergunta é o que eu sempre costumo passar nos nossos vídeos do nosso canal. A base acionária importa. Vamos verificar o número de ações do Banco do Brasil. Aproximadamente aqui 2,8 bilhões de ações. O Bradesco tem 10,6 bilhões de ações. O Itaú, 9,8 bilhões. E o Santander aqui aproximadamente aqui 7,5 bilhões de ações. A menor base acionária ou o menor número de ações é do Banco do Brasil. E conforme vimos anteriormente, o LPA é o lucro dividido pelo número de ações. Ou seja, podemos dizer que temos uma menor quantidade de ações para dividir esse lucro. Se eu tenho uma menor quantidade de ações para dividir o lucro, consequentemente o meu LPA vai ser maior. Então, é muito importante
Para todos aqueles focados em proventos futuros, observar um ponto logo de cara. Essa empresa dá lucro? Ela tem lucros constantes? Beleza, bom ponto. Mas também temos que verificar, além do lucro, o tamanho da base acionária. Uma base acionária de aproximadamente 2,8 bilhões de ações contra uma base acionária de aproximadamente 10,6 bilhões de ações. Então, meus caros investidores, temos que sim considerar na empresa que pretendemos investir, colocar essa empresa na nossa carteira acionária, essa empresa dá lucro, você tem que verificar. Você tem que realmente tomar um tempo para olhar. Poxa, dos 4 bancos aqui, todos estão dando lucro? Então, é uma pergunta que você tem que fazer. E você pode verificar, por exemplo, no Itaú aqui, ele veio com lucros crescentes, né? O seu LPA também é crescente. O Banco Bradesco, ele de 2018, teve o seu lucro aqui na casa dos 19 bi. Em 2021, na casa aqui de 21,9 bilhões aproximadamente, né? E em 2022 na casa dos 20 bilhões. O Banco do Brasil também ele aumentou consideravelmente os seus lucros, né? Se a gente considerar que em 2018 o lucro foi de 12 bilhões e em 2022 de 30 bilhões, foi um bom salto aqui de lucro. O Santander, podemos ver que os seus lucros ele aumentou aqui comparando 2018 com 2019, 2020, 2021, mas 2022 ele voltou aqui para casa aqui dos 12 bilhões. Então, temos que analisar se essa empresa está dando lucro, afinal de contas, os nossos proventos virão dos lucros das empresas, mas temos que ter em mente que a base acionária importa. Uma empresa com uma base de 10 bilhões é uma coisa, uma empresa com uma base de 2 bilhões é menos pessoas para que possamos dividir esse bolo. Dessa forma, vale a pena reforçar que a importância de se verificar se aquela empresa vem gerando lucro constantemente, qual é a evolução do LPA dessa empresa e também verificar a base acionária da empresa. Bem, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.